E se eu te disser que houve um gato que testemunhou a chegada do homem à Lua, o nascimento da internet, e até mesmo o lançamento do primeiro iPhone? E não, isso não é uma piada. E que tal um gato que, só de esticar o corpo, conseguia espiar a mesa sem precisar pular? Hoje, vamos mergulhar no mundo das conquistas felinas mais incríveis e conhecer os campeões do Guinness World Records. Você vai descobrir gatos que desafiaram as leis da natureza, viveram idades inacreditáveis, atingiram tamanhos gigantescos e se esticaram de um jeito que faria inveja a qualquer dachshund. Prepare-se para se surpreender, porque a realidade muitas vezes é muito mais interessante do que a ficção. A propósito, qual foi a coisa mais inusitada que o seu gato já fez? Conte pra gente nos comentários. Vai ser divertido comparar com os nossos heróis de hoje. Mas antes de apresentarmos os nossos heróis peludos, vamos falar um pouco sobre o próprio Guinness World Records. Esta organização, desde meados do século XX, registra os feitos mais notáveis da humanidade. E não só. As categorias de animais sempre foram das mais populares. As pessoas adoram histórias sobre o mascote mais alto, o mais pequeno ou o mais talentoso. No entanto, com o tempo, a abordagem de alguns recordes mudou. Em 1998, o Guinness tomou uma decisão muito importante e ética: parar de registrar o recorde de animal de estimação mais pesado. Por quê? Porque isso incentivava os donos a superalimentarem os seus bichos intencionalmente em busca de fama, o que causava danos irreparáveis à saúde deles. Essa decisão ressalta que, por trás de cada recorde, deve haver não apenas singularidade, mas também cuidado e bem-estar. E é por isso que hoje vamos falar não apenas de números, mas sim das histórias de vida incríveis que estão por trás dessas estatísticas. Para começar, apresentamos uma verdadeira lenda, a gata, cujo nome virou sinônimo de longevidade. Creme Puff. Ela nasceu em 3 de agosto de 1967 e nos deixou em 6 de agosto de 2005. Uma conta simples revela que ela viveu exatamente 38 anos e 3 dias. Para dar uma ideia da dimensão, a expectativa média de vida de um gato doméstico é de cerca de 15 anos. Creme Puff viveu o equivalente a mais de 2 vidas de gato. Ela nasceu na época em que os Beatles lançavam seu álbum icônico e viveu tempo suficiente para testemunhar o surgimento do YouTube. Seu dono, Jake Perry, de Austin, Texas, claramente guardava algum segredo. Afinal, Creme Puff não foi o único felino longevo que ele criou. Mas sobre a dieta dela, que gera controvérsia até hoje, falaremos um pouco mais adiante. Imagine o mundo pelos olhos desta gata. Das culturas hippies aos hipsters, dos discos de vinil aos players de MP3. Ela foi uma testemunha silenciosa da virada de eras inteiras. Afinal, qual era o verdadeiro segredo da longevidade de Creme Puff? Seu dono, Jake Perry, adotava uma abordagem alimentar bastante excêntrica e nada ortodoxa com seus pets. A base da dieta era a ração seca, é claro, mas a ela se juntavam ingredientes totalmente inesperados. Todas as manhãs, os gatos recebiam uma porção que incluía brócolis, ovos, bacon de peru e, pasmem, café com creme. Isso mesmo, café. Você não ouviu errado. E tem mais. A cada 2 dias, Jake administrava aos seus gatos um conta-gotas de vinho tinto. Essa dieta ainda é tema de intensos debates e quebra-cabeças entre veterinários e zoólogos ao redor do mundo. Por um lado, cafeína e álcool são consideradas substâncias tóxicas para os felinos. Por outro, o resultado de Creme Puff fala por si. Talvez o segredo estivesse nas microdoses, que atuavam como estimulantes. Ou quem sabe, outros componentes, como os antioxidantes do brócolis, eram a chave. Jake Perry, por sua vez, defendia que o verdadeiro segredo residia na vida ativa e interessante que ele proporcionava aos seus bichanos, e que a alimentação era apenas um complemento. A história de Jake Perry fica ainda mais surpreendente quando descobrimos que Creme Puff não foi a única felina a quebrar recordes em sua casa. Antes dela,
Ele já tinha tido um gato chamado Grandpa Rex Allen, que também entrou para o Guinness como o felino mais velho da sua época. Ele viveu impressionantes 34 anos. 2 gatos recordistas com o mesmo tutor. Isso definitivamente não é coincidência, é um sistema. Jake Perry transformou sua casa em um verdadeiro paraíso para gatos. Ele chegou a adaptar a garagem, transformando-a num cinema para os felinos, onde documentários sobre a natureza eram projetados nas paredes. Ele acreditava firmemente que a estimulação mental e a ausência de estresse eram a chave para a longevidade. Os seus gatos tinham acesso livre a um pátio fechado, onde podiam escalar estruturas especiais e explorar o mundo com total segurança. Esta história nos ensina que a longevidade vai além da genética ou da alimentação. É uma abordagem complexa, onde o amor, o cuidado e a criação de um ambiente enriquecido e interessante para o animal de estimação desempenham, talvez, o papel mais crucial. Deixando a longevidade de lado, vamos falar de tamanho, ou melhor, de comprimento. Nessa categoria, o pódio é firmemente ocupado pelos exemplares da raça Maine Coon, merecidamente conhecidos como os gigantes gentis. O campeão absoluto desta categoria foi um gato chamado My Maine's Stewart Gilligan, ou simplesmente Stewie. Em 2010, quando foi medido, a fita métrica registrou impressionantes 123 centímetros, da ponta do nariz à ponta do rabo. Para se ter uma ideia, essa é a medida de um violão ou a altura média de uma criança de 8 anos. Stewie morava em Reno, Nevada, e era uma verdadeira celebridade na região. Seus tutores, Robin Hendrickson e Eric Brandsness, contavam que as pessoas frequentemente o confundiam com um lince ou até mesmo com um cachorro pequeno. Seu tamanho inacreditável era resultado da combinação perfeita entre a genética da raça Maine Coon e o carinho dedicado dos seus donos. Stewie não era só grande, ele era um gato incrivelmente amigável e extremamente tranquilo. A vida de Stewie não foi apenas longa em termos de centímetros, mas também rica em experiências e acontecimentos. Após receber o título do Guinness World Records, ele se tornou uma verdadeira estrela mundial. Era convidado para programas de televisão e jornais de todo o planeta escreviam sobre ele. No entanto, seus donos usaram essa fama para o bem. Stewie obteve o certificado de animal terapêutico e passou a visitar regularmente lares de idosos e hospitais locais, levando alegria e conforto às pessoas. Seu temperamento calmo e carinhoso o tornava um companheiro ideal. Imagine a surpresa e o deleite dos pacientes quando esse gato gigantesco, mas incrivelmente dócil, entrava em seus quartos. Infelizmente, em 2013, Stewie faleceu em decorrência de um câncer. No entanto, ele deixou para trás não apenas um recorde que até hoje não foi superado, mas também um legado de bondade, provando que mesmo os maiores gatos podem ter um coração ainda maior. Apesar de o recorde de Stewie ainda ser imbatível, o universo dos gatos da raça Maine Coon não para de nos presentear com novos gigantes. Atualmente, o título de gato mais longo ainda vivo pertence a um belíssimo exemplar chamado Barivel, que vive na Itália. Ele mede 120 centímetros, 120 centímetros de comprimento, apenas 3 centímetros a menos do que o lendário Stewie. Barivel leva uma vida bem mais tranquila e reservada do que seu antecessor. Seus tutores o descrevem como um gato extremamente tímido e sossegado, que adora ficar deitado na cama e comer atum. Seu nome, traduzido de um dialeto local, significa palhaço ou brincalhão, o que, segundo os proprietários, não tem absolutamente nada a ver com sua personalidade séria. As histórias de Stewie e Barivel demonstram o quão fascinante é a raça Maine Coon. Originários do clima rigoroso da América do Norte, esses felinos desenvolveram esse porte impressionante e uma pelagem densa para sobreviver aos invernos nevados. No final, acabaram se tornando alguns dos animais de estimação mais amados e espetaculares de todo o mundo. Agora,
Vamos abordar um recorde envolto em controvérsias e que serve como uma história altamente instrutiva, o do gato mais pesado do mundo. Como já mencionamos, o Guinness World Records não registra mais este recorde por questões éticas, mas a história preservou os nomes dos campeões do passado, e seus destinos servem como um sério aviso para todos os donos de animais de estimação. O último recordista oficial foi um gato australiano chamado Remy. Em 1986, seu peso atingiu a marca chocante de 21,3 quilos. É o peso de um spaniel de porte médio ou de uma criança de 4 anos. Seu dono alegava que Remy não comia em excesso, mas que seu tamanho descomunal era resultado de uma predisposição genética. No entanto, tal peso não poderia deixar de afetar gravemente a saúde do felino. Ele mal conseguia se mover sozinho, e o dono precisava transportá-lo em um carrinho de mão de jardinagem. A história de Remy é um exemplo clássico de como o amor e o cuidado pelos pets podem tomar uma forma extremamente prejudicial. Embora o dono alegasse que o gato tinha uma tendência natural à obesidade, os veterinários eram categóricos. Era impossível atingir aquele peso sem uma alimentação exagerada. É difícil considerar plena a vida de um gato que não conseguia correr, pular, nem sequer andar direito. Aos 10 anos de idade, Remy morreu de insuficiência respiratória. Seus pulmões já não conseguiam dar conta de fornecer oxigênio para sustentar uma massa corporal tão gigantesca. Sua história foi uma das principais razões para o Guinness World Records revisar a sua política. O caso dele serve como um lembrete eterno de que a obesidade em animais de estimação não é motivo de fofura ou orgulho, mas sim uma doença grave que encurta a vida e causa sofrimento aos nossos amados companheiros. Embora o recorde do Remy tenha ficado para trás, a história registra outros felinos, peso pesado, que ganharam fama na era da internet. Um dos mais notórios foi o gato chamado Meow, de Santa Fé, no Novo México. Em 2012, ele foi levado a um abrigo, pesando mais de 18 quilos. Sua dona, de 87 anos, já não conseguia cuidar dele. As fotos desse gato ruivo gigantesco viralizaram imediatamente, e Meow ficou mundialmente famoso. Os funcionários do abrigo o colocaram em uma dieta rigorosa e iniciaram um programa de reabilitação que foi acompanhado por milhares de pessoas nas redes sociais. Todos esperavam um final feliz, mas, infelizmente, o milagre não aconteceu. Apenas um mês após ganhar fama, Meow faleceu devido a complicações relacionadas à obesidade. Sua história, assim como a do Remy, reforçou mais uma vez a questão global do excesso de peso em animais de estimação e a crucial importância de uma dieta adequada e de um estilo de vida ativo. Mas além do comprimento e do peso, há outro atributo realmente impressionante: a altura. O detentor do recorde nesta categoria foi um gato chamado Arcturus Aldebaran Powers. A sua altura na cernelha media 48,4 centímetros. É praticamente a altura de uma mesa de centro. Arcturus era da raça Savannah, um híbrido impressionante entre um gato doméstico e o serval africano. Foram precisamente os genes do seu ancestral selvagem que lhe deram pernas tão incrivelmente longas e aquela estrutura corporal elegante e elevada. Os gatos Savannah são famosos pela sua inteligência, energia e agilidade de salto. Eles parecem mais pequenos guepardos do que simples bichanos domésticos. Arcturus vivia em Michigan e era uma verdadeira celebridade, mas a sua história está inseparavelmente ligada à trajetória de outro recordista que morava com ele, sob o mesmo teto, na mesma casa onde residia Arcturus, o gato mais alto do mundo. Vivia também o portador de outro recorde impressionante, o gato com o rabo mais comprido. O nome dele era Cygnus Regulus Powers, um majestoso Maine Coon. Seu rabo, que era magnífico e muito peludo, media impressionantes 44,66 centímetros. O rabo dele parecia uma estola de penas suntuosa. Os donos, Will e Lauren Powers,
Contavam que a vida com Cygnus era recheada de momentos hilários. Cygnus vivia mergulhando o rabo nas bebidas por acidente, derrubando objetos das prateleiras e exigindo extrema cautela na hora de fechar as portas. Ter dois gatos recordistas na mesma casa era realmente um fenômeno único. Arcturus e Cygnus eram melhores amigos e frequentemente apareciam juntos em eventos de caridade, arrecadando fundos para abrigos de animais. Infelizmente, a história desses dois incríveis gatos recordistas teve um final trágico. Em novembro de 2017, um incêndio devastou a casa de seus tutores, Will e Lauren Powers. Will e Lauren conseguiram escapar pela janela, mas na densa fumaça foi impossível localizar seus amados bichinhos. O fogo consumiu completamente a residência. Apesar das buscas desesperadas e da esperança, os corpos de Arcturus, Cygnus e de seus outros dois gatos foram encontrados dias depois. Essa tragédia chocou a comunidade de amantes de animais em todo o mundo. Will e Lauren, após perderem seus queridos companheiros, dedicaram-se a disseminar informações cruciais sobre segurança contra incêndios para tutores de animais de estimação. Seus gatos entraram para a história não apenas por causa dos recordes, mas também como um lembrete do quão frágil a vida pode ser e da importância de valorizar cada momento passado com nossos amigos peludos. Agora, vamos falar de recordes sonoros. Especificamente, o ronronar mais alto já registrado. Esse título pertence a um gato chamado Merlin, lá do Reino Unido. Em 2015, o ronronar dele foi registrado com impressionantes 67,8 decibéis. Para você ter uma ideia, essa é a mesma intensidade de um aspirador de pó ligado, uma máquina de lavar louça em funcionamento ou de uma conversa bem animada. A dona dele, Tracy Westwood, contava que o barulho que o Merlin fazia era tão alto que abafava o som da TV e tornava impossível falar ao telefone. Quando as visitas chegavam, elas sempre perguntavam: "Que barulho estranho é esse? Alguma coisa quebrou?" A ciência ainda não compreende totalmente o mecanismo do ronronar, mas a teoria é que ele resulta da vibração das cordas vocais. O mistério, porém, é porque as vibrações do Merlin eram tão incrivelmente potentes. Ele era apenas um gato comum, resgatado de um abrigo, mas com um talento totalmente extraordinário. Quando falamos de recordes, é impossível não destacar também as conquistas financeiras. O gato mais rico da história é um felino preto chamado Black. Em 1988, ele herdou a impressionante quantia de 7 milhões de libras esterlinas de seu dono, Ben Rea, um antiquário que vivia recluso. Ben Rea era notório por não gostar de pessoas, mas tinha uma adoração profunda por gatos. Em seu testamento, ele deixou quase nada para os parentes. Em vez disso, determinou que toda a sua fortuna fosse para 3 instituições de caridade dedicadas a gatos, com uma única exigência. Elas deveriam cuidar de seu amado Black pelo resto da vida dele. A história, é claro, gerou enorme repercussão na imprensa e culminou em batalhas judiciais com os parentes deserdados. Contudo, no final, a vontade do falecido foi respeitada. Black viveu o restante de seus dias cercado de conforto e luxo, tornando-se um símbolo da incrível e profunda ligação que um ser humano pode desenvolver por seu animal de estimação. Agora, vamos falar sobre um recorde relacionado a uma peculiaridade anatômica, a polidactília, ou a presença de dedos extras. Gatos polidáctilos, especialmente comuns na população de Maine Coons, geralmente têm 6 ou 7 dedos nas patas, o que lhes confere uma aparência de patas de luva. Mas o recordista dessa categoria superou todas as expectativas. O gato Jake, do Canadá, tinha impressionantes 28 dedos. Eram 7 dedos em cada pata, e cada um deles tinha sua própria almofada, garra e estrutura óssea. Esse fenômeno único foi registrado no livro Guinness dos Recordes, no ano de 2002. Apesar dessa característica incomum, Jake era um gato perfeitamente saudável e ativo, e suas patas especiais
não o impediam de viver uma vida de gato plena, cheia de brincadeiras e aventuras. Contrastando com os gigantes que mencionamos, precisamos falar também sobre o menor gato do mundo. Esse recorde pertence a um gato da raça Himalaia chamado Tinker Toy, que vivia em Illinois, nos Estados Unidos. Quando atingiu a idade adulta, aos 2 anos e meio, sua altura na cernelha era de apenas 7 centímetros e o comprimento total de 19 centímetros. Ele pesava aproximadamente 680 gramas. Tinker Toy era tão minúsculo que caberia facilmente na palma da mão de uma pessoa. Nascido em 1990, ele era o menor filhote de uma ninhada de 6 gatinhos. Infelizmente, como acontece com muitos animais que possuem tamanhos extremos, ele teve uma vida curta, partindo aos 6 anos de idade. Sua história serve como um lembrete da incrível diversidade no mundo felino, que abriga desde verdadeiros gigantes até aqueles que parecem eternos gatinhos minúsculos. Gatos não são famosos apenas pelo tamanho ou pela idade, mas sim pela sua incrível capacidade atlética. Um dos recordes mais impressionantes é o do salto mais longo. Esse título pertence a uma gata chamada Allie, de Austin, Texas. Em 2013, ela realizou um salto a uma distância de 182,88 centímetros, o que equivale a 6 pés. O salto foi oficialmente registrado durante um evento do Guinness World Records. Essa façanha demonstra a potência explosiva que se esconde nos músculos desses predadores graciosos. A capacidade de saltar distâncias que superam o comprimento do próprio corpo em várias vezes é uma habilidade essencial para a sobrevivência na natureza. Allie provou que, mesmo nos gatos domésticos e mimados, esses instintos e habilidades físicas são totalmente preservados. É comum acreditar que os gatos, ao contrário dos cães, não podem ser adestrados. Mas a gata recordista que vamos apresentar desmente completamente esse estereótipo. A felina australiana, chamada Didga, quebrou o recorde mundial de maior número de truques executados em um único minuto. Ao lado do seu tutor, Robert Dolwett, ela conseguiu completar 24 comandos. Entre os truques estavam elementos complexos como andar de skate, saltar sobre uma barra, o comando bate aqui, rolar e muitos outros. Didga, que foi resgatada de um abrigo, virou uma celebridade no YouTube por causa dos seus talentos. A história dela prova que os gatos são animais extremamente inteligentes e perfeitamente capazes de aprender. O segredo é encontrar a abordagem correta, que deve ser baseada em paciência, reforço positivo e, é claro, muito amor. Este recorde não é uma questão de tamanho ou genética, mas sim de inteligência e da incrível conexão entre um animal e o ser humano. Para encerrar, vamos contar uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. Esta é a história de um gato chamado Frank e Louie, também conhecido como Frankenlouie. Ele era o chamado gato jano, um animal que nasceu com diprosopia, uma anomalia congênita rara, que resultou em 2 faces. Ele tinha 2 narizes, 2 bocas e 3 olhos. Normalmente, gatinhos com essa anomalia não sobrevivem mais do que alguns dias. Mas Frank e Louie ignorou o prognóstico e desafiou o destino. Graças ao cuidado inacreditável de sua tutora, Marty Stevens, que o alimentava usando um tubo especial, ele não só sobreviveu, como teve uma vida longa e feliz. 15 anos de vida. Em 2012, ele foi incluído no livro Guinness dos Recordes como o gato jano mais velho do mundo. Sua história é um verdadeiro hino à vida, à resiliência e, principalmente, à devoção inabalável de uma pessoa que enxergou naquela criatura incomum uma vida digna de todo amor e cuidado. O que todas essas histórias têm em comum? Desde a gata mais velha, Creme Puff, passando pelo gigante Stewie, o afortunado Black, até o sobrevivente Frankenlouie. Esses recordes são muito mais do que meros números em um livro. Eles revelam o potencial incrível e a vasta diversidade do universo felino.
Eles demonstram o quão longe esses animais podem ir com o cuidado adequado, e às vezes superando todas as expectativas. Mas o mais importante é, por trás de cada uma dessas façanhas, há sempre um ser humano. Um tutor amoroso que criou condições únicas, que lutou pela vida do seu companheiro, ou que simplesmente lhe deu amor incondicional. Esses recordes são, na verdade, histórias de uma profunda conexão entre nós e nossos amigos de quatro patas. Eles nos lembram da responsabilidade que temos por aqueles que cativamos e nos inspiram a dar aos nossos próprios bichanos a vida mais longa, feliz e saudável que pudermos. Afinal, todo gato é um recordista no coração do seu tutor. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo dos supergatos. Conhecemos a Creme Puff, que viveu incríveis 38 anos, o Stewie, cujo comprimento de 123 centímetros é de cair o queixo, e tiramos uma lição importante da história de Remy, o peso pesado. Estes gatos não são apenas meros nomes no livro de recordes, são vidas inteiras, repletas de amor, carinho e, por vezes, até tragédias. Suas histórias mostram o quão surpreendentes e diversos os nossos animais de estimação podem ser. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você se surpreendeu tanto quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas histórias incríveis. E agora, a pergunta principal. Qual desses recordes te impressionou mais? E na sua opinião, qual é o segredo para uma vida longa e feliz de um gato? Deixe a sua opinião nos comentários.